Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3 de 2021. Bom, a gente está começando aí, né, o segundo semestre, algumas novidades, algumas escolas já estão voltando, né, com ensino híbrido, algumas turmas retornando aí, mas eu vou continuar fazendo os vídeos aqui no canal, então toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Esse vídeo está saindo hoje, né, por causa das férias, né, espero que vocês tenham descansado aí um pouco, né, arejado um pouco a cabeça, é importante esse período para a gente também poder descansar. Né? Mas agora vamos pegar firme aí para conseguir vencer mais essa etapa. Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Bom, pessoal, então, essa semana a gente vai falar um pouco sobre o populismo. Populismo é um termo utilizado para explicar um conjunto de práticas associadas a políticos, sobretudo na América Latina durante boa parte do século XX. No caso do Brasil, essa expressão é utilizada como forma de explicar as características dos governantes do Brasil do período entre 1930 e 1964. Então, hoje há uma discussão muito grande se esse termo ainda pode ou não pode ser utilizado, mas a gente ainda estuda ele porque ele ainda está muito presente aí, né, em provas, em livros, esse tipo de coisa. E o populismo, então, vai ser esse conjunto de práticas que esses governos tinham para meio que se aproximar da população, né? Lembrando que é um se aproximar mais para ganhar a política do que efetivamente mudar a vida das pessoas, né? É aquilo, é como se eles estivessem adoçando a boca do eleitorado, né? Então ele se coloca como um governante que é próximo ao povo, é um governante que toma medidas que são populares, né? Mas que por trás ele também faz algumas jogadas, algumas coisas que não são tão positivas assim, né? Bom, quais são as características do populismo? Relação direta e não institucionalizada entre o líder e as massas, então entre o líder e o povo, né? Então o político se aproxima muito do povo, né? Da massa populacional. Forte nacionalismo econômico e defesa da união das massas, então a ideia de que a população tem que se unir, né? Um forte nacionalismo. Liderança política baseada no carisma pessoal e na rede de clientelismo, né? Então a gente tem aí uma relação quase que pessoal, um carisma muito grande do líder, né? E a população gosta muito daquele líder, né? Vê ele como um papel fundamental ali, e um frágil sistema partidário. A gente não tem uma divisão partidária muito consistente, ok? Populismo. Essa caracterização explica também as experiências de outros países latino-americanos, o peronismo na Argentina, o cardenismo no México e aprismo no Peru. Porém, historiadores e cientistas políticos, a partir da década de 1990, começaram a levantar hipóteses de que toda a experiência histórica brasileira, nesse período, não poderia ser explicada somente pelo conceito populista. Então a gente tem essas discussões aí, né? O populismo também explica alguns governos de outros países, e aqui no Brasil a gente tem uma discussão se realmente todos esses governos, né, que foram taxados de populistas, foram realmente populistas, ok? Bom, primeiro a gente vai ter aí a Era Vargas, né, como um dos grandes governos populistas. A Era Vargas, né, vai ser o período em que o ex-presidente Getúlio Vargas governou o país, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Os primeiros 15 anos do seu governo são divididos em 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e a ditadura do Estado Novo. Então a gente tem aí esse período em que o governo do Getúlio Vargas é dividido em 3 partes, e depois, mais para frente, a gente tem o Getúlio Vargas voltando à política. Vamos ver aí quem era esse Vargas e quais os momentos aí do governo dele. O primeiro, o governo provisório, de 1930 a 1934. O governo provisório começou logo após a vitória da Revolução de 1930, com Getúlio Vargas no poder. Então, a gente já viu lá a política do café com leite. Vocês lembram? A gente viu lá Minas Gerais e São Paulo se alternando no poder. E a gente vai ter um problema nessa alternância do poder, e a gente vai ter aí o Getúlio Vargas entrando como um novo rumo para a política nacional. O Getúlio Vargas vai acabar perdendo essas eleições. Essas eleições, então, elas vão ser vencidas pelo candidato de São Paulo, né? Embora as pesquisas aí, né, dissessem que quem iria vencer seria o Getúlio Vargas. Então a gente tem a Revolução de 1930, que vai colocar justamente o Vargas no poder. Então o Vargas vai entrar no poder para um governo provisório, ou seja, um governo que duraria um período suficiente para ele organizar o país e aí sim ter novas eleições.
Quais vão ser as grandes realizações do Vargas nesse governo aí? Incentivo à industrialização e criação dos Ministérios do Trabalho, Comércio, Indústria e da Educação e Saúde. Então a gente tem uma organização nova na política, né? O governo cria o Ministério do Trabalho, a gente vai ter o Vargas aí como sendo um dos grandes responsáveis por criar vários direitos trabalhistas, né? Como a folga, as férias remuneradas, esse tipo de coisa. A Revolução Constitucionalista de 1932, paulistas pegaram em armas contra Vargas, mas foram derrotados. Então a tentativa de derrubar o governo Vargas em 1932, que não deu certo. A Constituição de 1934, então uma nova Constituição é aprovada. Essa Constituição traz importantes passos para a democracia brasileira, como o voto feminino, o voto secreto, além dos direitos trabalhistas e a criação da justiça eleitoral. Tudo isso aí dentro da Constituição de 1934, lá dentro do governo Vargas. Bom, a Constituição de 1934 vai fazer, né, abrir as portas aí para a eleição do Vargas, né? E aí a gente tem um governo constitucional que vai de 34 a 37. E aí, nesse governo dele, a gente vai ter aí algumas características importantes. Polarização política entre a Aliança Nacional Libertadora, ANL, de ideário socialista, e a Ação Integralista Brasileira, AIB, grupo de extrema direita, de orientação fascista. Em 1935, a ANL protagonizou um levante conhecido como Intentona Comunista. O fracasso do levante permitiu a Vargas, com o falso Plano Cohen, suspender a Constituição e decretar um novo conjunto de leis em novembro de 37, dando início à ditadura do Estado Novo. Então a gente começa a ter, né, uma disputa e uma briga dentro da política com o medo do que seria, né, o comunismo, o medo do comunismo ser implementado no Brasil, o medo de que comunistas estivessem querendo tomar o poder e transformar o Brasil numa nação comunista. O Vargas, né, ele vai declarar que foi descoberto o Plano Cohen. O Plano Cohen era justamente um plano, né, para que se tomasse o poder e os comunistas dominassem o Brasil. Para que os comunistas não dominassem o Brasil através do Plano Cohen, o Vargas dá um golpe e ele assume o poder, né? Agora não mais de forma constitucional, né? Agora ele decreta um novo conjunto de leis, né? Em que ele coloca o poder centralizado na mão dele, né? Hoje a gente sabe que esse Plano Cohen nunca existiu, né? Foi uma desculpa, né? Uma criação do Vargas para poder justificar, né, a tomada de poder dele. O Estado Novo, que vai de 37 a 45. Esse último período do primeiro governo Vargas é marcado pelas propagandas nacionalistas e populista e pela censura aos opositores. O combate dos países às ditaduras direitistas da Europa enfraqueceu a ditadura varguista e, em 1945, por meio de eleições, foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra. Então a gente tem aí, né, o Estado Novo vai ser a ditadura do governo Vargas, em que ele vai centralizar o poder nas mãos dele. Só que, em 1945, por meio de eleições, ele vai acabar sendo derrotado, né? Ele já não conseguia mais dominar politicamente, então ele vai acabar tendo que aceitar essas eleições e vai ser derrotado. E aí a gente tem uma série de governos que são declarados como governos populistas, né? Então, a gente tem aí depois o governo Vargas, a gente tem o Eurico Gaspar Dutra, o Café Filho, o Nereu Ramos, o Jânio da Silva Quadros, desculpa, eu pulei alguns aqui. O Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas volta, né? Depois o Getúlio Vargas vai se matar. Aí a gente tem o Café Filho, o Carlos Luz, o Nereu Ramos, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros, o Ranieri Mazzilli, o João Goulart e depois a gente tem aí o regime militar começando em 1964. Esses aí que estão de verdinho são considerados repúblicas populistas, né? Como a gente viu aí, esse conceito ainda hoje está sendo um pouco discutido, ok? Bom, no PET a gente tem aí uma série de presidentes, né, do que a gente chama de república populista e as características dos seus governos, né? O que eles teriam feito de mais importante? A gente tem o Eurico Gaspar Dutra, alinhamento com os Estados Unidos na Guerra Fria, né? Lembrando que o medo do comunismo vinha justamente por causa da Guerra Fria, né? Lembrando aí das últimas aulas. Aprova em 1946 uma nova Constituição, liberal e democrática. O Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Rodovia Rio-São Paulo, a Via Dutra. E a Hidrelétrica de São Francisco coloca o PCB na ilegalidade, né? O Partido Comunista Brasileiro. Então a gente tem investimento, né, em infraestrutura, a gente também tem o Plano SALT, características importantes do governo aí. O Getúlio Vargas volta ao governo em 1951 e fica até 1954.
Política econômica nacionalista, fortalecimento da economia por meio de empresas estatais, campanha O Petróleo é Nosso, a criação da Petrobras. Os grupos entreguistas queriam a privatização desse setor. As pressões da elite política e econômica contrárias ao nacional desenvolvimentismo de Vargas o levam ao suicídio em agosto de 1954. O Vargas, que vai ser visto por muitos como o pai dos pobres, aquele responsável por criar as leis trabalhistas, né? E quando ele se mata, ele automaticamente coloca, né, alguns grupos como sendo, entre aspas, culpados por aquilo, né? Então a gente tem uma jogada política também com a morte do Getúlio Vargas, né? Essa campanha O Petróleo é Nosso vai ficar muito... ela é muito importante por causa da criação da Petrobras, né, que é justamente uma empresa estatal. O que é uma empresa estatal? É uma empresa que pertence ao Estado, que pertence ao país, à nação, né? Então ela tem que, além de gerar lucros, né, ela tem que trabalhar a favor do Estado. A gente vai ter aí o famoso Juscelino Kubitschek, o JK, né? Apoio aos setores privados, empréstimos com o FMI, Fundo Monetário Internacional, o plano de metas, 50 anos em 5, indústrias de bens de consumo, construção da nova capital, Brasília, êxodo rural e urbanização, criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. O JK ele vai ficar muito famoso por essa ideia aí, né, o plano de metas, 50 anos em 5. Ele queria que o Brasil evoluísse 50 anos em 5, né? Que seria o período de governo dele, né? O governo na época tinha 5 anos. Ele vai pegar muito dinheiro emprestado, né? Para poder fazer, construir as obras de infraestrutura que ele queria. E a principal obra dele vai ser a construção de Brasília. Brasília, que é a capital federal, né? A capital, ainda hoje, é a capital do Brasil. É interessante a gente pensar, pessoal, que a escolha do local de Brasília não foi aleatório, não, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas Brasília fica longe da maioria dos centros urbanos, né? Então, é difícil você fazer a população chegar lá. Então, se você tiver que fazer um protesto em Brasília hoje, é fácil? Não, é difícil, porque até você mandar a população para lá, né? Então, de ônibus demora muito, de avião é muito caro, né? Então, tudo isso foi uma jogada dele, né? Ele fez isso pensando, né, em colocar Brasília. Lógico que ele tem um discurso que não é assim, né? O discurso é, não, a gente vai construir uma nova capital, que vai ser planejada, é uma capital que está no centro do território, para poder integrar o território, é uma capital que está longe da costa para evitar possíveis ataques, né? Então, tem essa justificativa. Mas, analisando aí, a gente também pode pensar que ele mudou a capital um pouco mais para longe da população. Depois a gente tem o Jânio Quadros, venceu as eleições com o discurso de acabar com a corrupção, rompimento com os Estados Unidos, influência do vice João Goulart. Renunciou em agosto de 61, tentativa de aumentar seu poder devido ao temor pelo seu vice, considerado comunista. A gente tem o Jânio Quadros aí, ele fazia as propagandas dele com uma vassoura, ele falava que ia varrer a corrupção, né? Então, a gente tem aí o Jânio Quadros, ele renunciando, ele achava que quando ele renunciasse a população ia pedir para ele voltar, mas ele renunciou e não voltou, né? Quem vai assumir vai ser o João Goulart. Campanha da legalidade, adoção do parlamentarismo, plebiscito, vitória do presidencialismo, plano trienal, diminuir as importações, reformas de base, educacional, fiscal, eleitoral e agrária, influência das ligas camponesas. As forças conservadoras forçam sua renúncia e deposição pelo golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Então, João Goulart, que era o vice, assume o poder, mas aí, novamente, a gente tem aquele medo do comunismo, né? O João Goulart queria fazer o que a gente chama de reformas de base, então ele vai ser acusado, né, de estar aí a favor do comunismo, e a gente tem um golpe que vai tirar do governo, né, e vai ter um novo processo aí, que depois a gente vai ver, que é o golpe civil-militar, ok? Bom, agora vamos à parte que vocês mais gostam, né? Vamos aí às atividades, beleza? Vamos lá então. Na número 1, explique com suas palavras a ideia de populismo, né? Então, já expliquei para vocês, o populismo é esse político muito próximo da população, ele cria, né, esse discurso de que ele está lá para ajudar a população. Olha só, o termo populismo tem sido relacionado a regimes e governantes que adotam um discurso voltado para as massas, né, sendo o governo responsável por cumprir as vontades do povo na luta contra um inimigo em comum da sociedade, como a elite corrupta, né? Então ele se coloca como próximo ao povo, eu sou próximo de vocês, eu estou do seu lado e a gente tem que lutar contra determinados aspectos da sociedade. Esses aí são os governos populistas, beleza? Número 2. Faça uma breve pesquisa na internet e no livro didático que caracterize o Plano SALT.
Plano econômico elaborado pelo governo brasileiro na administração do presidente Eurico Gaspar Dutra, que tinha como objetivo estimular o desenvolvimento de setores como saúde, alimentação, transporte e energia. Então a gente tem o Brasil ele passa por um período, né, em que o Estado começa a investir mais em infraestrutura, o Estado começa a reestruturar alguns setores importantes, né, e o plano SALT é um desses planos, né, para poder melhorar e mudar muita coisa aí no Brasil. Ok? Claro, né, pessoal, que a gente tem coisas positivas e negativas aí em todos esses governos. Planos de metas. Plano de Metas foi um programa cuja finalidade era melhorar as infraestruturas brasileiras, implementado durante o governo de Juscelino Kubitschek. Então, o governo do Juscelino Kubitschek, lá, né, 50 anos em 5, né, que o Brasil iria evoluir muito, né, nesse período, e a gente vai ter aí um desenvolvimento grande em infraestrutura, né, então, na construção de rodovias, a construção de Brasília, esse tipo de coisa. Número 3. Com a renúncia de Jânio Quadros, setores militares resolveram impedir a posse do vice-presidente João Goulart. O Congresso e vários segmentos sociais, tendo à frente o governador Leonel Brizola do Rio Grande do Sul, desencadearam a mobilização popular e, diante da ameaça da guerra civil, contornou-se a questão com a emenda parlamentarista. Tais fatos dizem respeito ao importante acontecimento histórico dos anos 60, denominado Campanha das Diretas Já, Campanha da Legalidade, Milagre Brasileiro ou Abertura Democrática. Então, quando a gente tem aí essa briga para não deixar o Jânio Quadros impedir, né, o Jânio Quadros de assumir a presidência, e a gente tem uma campanha para que não, ele realmente tinha direito. Qual campanha que é essa? A campanha da legalidade, né, a ideia de que legalmente ele tinha o direito de assumir a presidência, né? Bom, a número 4. Após a renúncia de Jânio Quadros, greves e paralisações fortaleceram os movimentos de esquerda, provocando o período de tensões que antecedeu a queda de João Goulart. A derrubada do governo de João Goulart, em 1º de abril de 64, está inspirada na interpretação de que o país estava sendo campo de uma verdadeira guerra revolucionária. Segundo se afirmava, destinava-se a instaurar a República Sindicalista. O populismo no Brasil, a cuja crise o texto se refere, pode ser associado, então, mais uma vez a gente tem essa questão aí da renúncia do Jânio Quadros e o João Goulart sendo visto como uma ameaça à democracia brasileira, né, por alguns setores da sociedade. Então, o populismo no Brasil que a crise do texto se refere pode ser associado ao processo de extinção dos partidos políticos e a proposta de substituí-los pelos sindicatos, a guerrilha praticada pelos movimentos de esquerda com vista à implantação do socialismo, as aspirações das classes populares ao papel de protagonista no cenário político brasileiro, aos benefícios como PIS e PASEP concedidos às camadas populares do Brasil. Então, qual resposta aí que mais se encaixa? As aspirações das classes populares ao papel de protagonista no cenário político brasileiro. Então, esse medo aí, né, que a gente pode observar de alguns setores, né, da sociedade, ok? Bom, pessoal, as referências que eu utilizei aí, né, alguns sites que eu utilizei para colocar as respostas para vocês, quem tiver interesse em procurar aí. Bom, é isso. Boa semana, bons estudos. Não esqueça de comentar aqui embaixo, né, o nome da sua cidade, o seu nome, para que no próximo vídeo eu dê um salve. Eu vou dar uma olhada no vídeo da última semana do PET e na próxima semana eu mando um salve para quem comentou lá também. Beleza? Então é isso. Boa semana, bons estudos e até mais. Valeu!